Nós já vimos sobre o que é o credo, é um documento que sumariza, que resume a nossa fé. Nós também já vimos como o credo foi elaborado, né, um processo, não foi uma coisa de uma semana, foi algo que durou alguns séculos. E é importante que a gente saiba que o credo está dividido basicamente em três seções, que são chamadas ordinariamente de cláusulas. A primeira seção fala de Deus o Pai, o Criador. A segunda seção fala de Jesus Cristo, o Filho, o Redentor. E a terceira seção fala do Espírito Santo, fala da atuação do Espírito Santo na igreja, e essa atuação vai até o momento de glorificação dos que creram. Nesse credo, a crença em Deus tem desempenhado um papel central e fundamental na vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. O credo tem sido transmitido de geração em geração e volta e meia, né, já sofreu algumas reinterpretações. Mas o fato é que a crença em Deus é fundamental para a nossa fé. Nós vamos interromper um minutinho para que as nossas crianças possam se dirigir à sua classe para ter a sua lição específica. Nós sabemos que o cristianismo, como uma religião separada do judaísmo, surgiu no século I. No ambiente em que o cristianismo surgiu, lá no século I, era um ambiente que estava tomado por sincretismo religioso. Alguém pode nos ajudar? O que é sincretismo religioso? Uma mistura de religiões. Mas qual é a característica desta mistura de religiões? Normalmente, o sincretismo religioso, ele incorpora elementos escolhidos de cada uma destas religiões. Só que no século I era um pouco diferente. As pessoas tendiam a aceitar tudo de todas as religiões, ainda que isso fosse antagônico. Ainda que uma religião ensinasse uma coisa e uma outra religião ensinasse algo diferente, para eles estava bom, todos os caminhos, todas as religiões estavam boas, desde que alguém tivesse alguma forma de religião. Muito parecido com algo que a gente vê hoje, né? A ideia de politicamente correto, de cada um na sua, e cada um na sua religião, cada um escolhe como vai seguir a sua vida religiosa e está tudo certo, desde que não faça o mal para os outros. Então, havia também, além do sincretismo religioso, havia várias formas de filosofia. E as filosofias eram verdadeiras religiões. Até a própria matemática, houve um período em que a própria matemática era vista como uma forma de devoção religiosa. Então, filosofias como o estoicismo, como o epicurismo, buscando espaço na mente e no coração dos homens. As religiões orientais, o mazdeísmo, o próprio judaísmo, o cristianismo, também o zoroastrismo, também buscavam espaço dentro da mente do homem do século I. E o paganismo. O problema do paganismo é que os gregos e romanos estavam profundamente desiludidos com o paganismo. Então era um momento assim que a mente das pessoas estava bastante vazia. Os gregos e romanos, desiludidos com a religião oficial, com o paganismo, olhavam para as religiões que vinham do Oriente, que eles chamavam de religiões de mistério, por causa do misticismo, olhavam com uma certa desconfiança, mas não tinha rejeição de todo. Havia uma certa aceitação. Atos 17, 22, nós temos uma descrição bem resumida, bem simples, deste ambiente. Atos 17, 22 diz o seguinte: Então Paulo, isso em Atenas, o mundo greco-romano, lá na Grécia, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Esta era a tônica do mundo do primeiro século, onde o cristianismo estava se desenvolvendo. Neste ambiente surge, está presente, o judaísmo. Só que o judaísmo tem uma diferença.
Enquanto o paganismo e as religiões orientais, na sua maioria, aceitavam inúmeros deuses, o judaísmo vem e diz: há um só Deus. Mas, além do judaísmo, surge o cristianismo, que tem um problema adicional. Porque vai apresentar Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, mas um só Deus. E além disso, o judaísmo tinha um templo para mostrar. Tinha um centro de adoração. Tinha uma história de séculos. E o cristianismo não tinha templo nenhum para mostrar, além do próprio cristão. Então, os filósofos da época olhavam para os cristãos e diziam: onde está o seu Deus? Mostra o seu Deus para a gente. Mostra o centro da sua religião, o templo, a casa do seu Deus. E os cristãos não tinham um prédio para mostrar. Por isso, os cristãos eram normalmente considerados pelos filósofos como ateus. É curioso, né? Aqueles que têm o Deus vivo e verdadeiro eram considerados pelos pagãos, pelos gentios, como se fossem eles os ateus. Mas o cristianismo continuou pregando, e para se manter vivo, para se manter unido, o cristianismo resolveu apresentar então, eles começaram a apresentar uma fórmula básica para definir a sua fé. As chamadas fórmulas batismais. Definiram, por exemplo, a crença em um Deus único, criador de todas as coisas. Esse Deus único oferece redenção através do seu Filho Jesus Cristo, se faz presente no meio da sua igreja através do Espírito Santo. Para os gentios, falar do Deus que se fez carne e morreu era loucura. Para os judeus, falar que o Deus eterno tinha um filho, isso significava, na cabeça dos judeus, ter um segundo Deus, era considerado uma afronta. Por isso, todas aquelas brigas no livro de Atos, toda aquela perseguição contra o cristianismo ali já no primeiro século, nos anos 30, 40, 50, perseguição que dura até por volta do ano 70. E daí, quando vem o ano 70, o judaísmo sofre um duro revés com a queda de Jerusalém. 130, a cidade é totalmente destruída, totalmente arrasada. E, lamentavelmente, séculos depois, o cristianismo, perseguido pelos judeus no começo, passa a ser perseguidor dos judeus. Mas isso é assunto para a história, para outro momento. Então, nós vemos esse desenvolvimento de uma ideia de nós precisamos definir a nossa fé, nós precisamos ter um ponto em comum. Como é que eu vou chamar alguém de meu irmão sem saberem que ele crê? Sem que nós tenhamos pontos fundamentais da nossa fé. Então, já no século, por exemplo, no século IV, Atanásio, um dos teólogos importantes da igreja, ele vai falar sobre uma fé universal. E mais para frente nós vamos ver a questão do uso da palavra católica com mais cuidado. Então, alguns pais cristãos, já no final do primeiro século, começaram a escrever para definir a sua fé, para defender a sua fé. Por isso foram chamados de apologetas, os defensores da fé. E eles apresentavam, então, já nos seus primeiros escritos, algumas ideias sobre o que deveria ser a fé cristã. E geralmente eles traziam dois componentes nessas ideias. A primeira delas é que a fé cristã, que as definições da fé precisavam ser simples. Precisavam ser muito resumidas para que as pessoas pudessem aprender, para que não precisassem... Lembremos que era um período de perseguição. Poderia estar com vocês aqui agora e amanhã já não está. Então não havia meses, não havia como fazer um planejamento de ensino de anos. E depois desenvolvido. Então eles precisavam ter uma fórmula simples. Mas também, isso é bem difícil de conseguir, uma fórmula que fosse profunda. E não deixasse nada de fora. E trouxesse para quem estivesse aprendendo os principais elementos em que deveriam crer. Por isso foi elaborado com tempo, com muito cuidado, com revisões, várias revisões, foi elaborado o credo. Nessa tentativa de revisão ou de elaboração de um credo, surgiu um problema. A fé é para ser crida ou é para ser sentida? Alguns diziam assim, nós não precisamos definir a fé, porque definições são coisas de filosofia, são coisas de filósofos. Tertuliano tinha uma frase que dizia assim, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver o templo com a academia? A fé nada tem a ver com a filosofia. Queria separar fé e razão. Ele fala basicamente isso, né? O que tem Atenas a ver com Jerusalém
e a academia com a igreja. Segundo ele, era importante crer em Deus de acordo com a revelação bíblica. Concordam com isso? Sim. Mas ele dizia, nós não precisamos da razão. Concorda com isso? Não. Mas era um período de início. A igreja estava começando a sua caminhada. Já falei algumas vezes que muito provavelmente muitos dos pais da igreja, se viessem pregar nos nossos púlpitos no século XXI, seriam tidos como hereges, seriam tidos no mínimo como estranhos. Então, nesse período inicial da formulação das doutrinas, a igreja teve que enfrentar alguns movimentos filosóficos que negavam, por exemplo, a ideia de que Deus existe. Ateísmo. Outros que negavam a possibilidade de Deus se revelar, ou de o homem conhecer a Deus. E aí nós tivemos o agnosticismo, de duas palavras que significam não conhecimento, ou conhecimento impossível. Os agnósticos diziam, é até possível que Deus exista, mas a gente não tem como ter esta certeza. Mas de um modo geral, no mundo do século I, não havia grande dificuldade em crer na existência de divindades. O ponto era exatamente o outro extremo. Eles acreditavam em muitas divindades. Tinha divindade para tudo. E às vezes tinha para cada coisa, eles tinham várias divindades diferentes. Se vocês estudarem, por exemplo, os mitos gregos, vocês vão perceber que, às vezes, para um mesmo evento, para um mesmo fenômeno, eles apresentavam 3, 4 explicações de origem divinas dos deuses deles, de origens diferentes. Então, um pagão que não fosse um gnóstico, que não fosse um ateu, podia admitir tranquilamente a existência de divindades. Mas havia um problema em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Era normal que eles acreditassem, por exemplo, que houvesse um deus superior entre os deuses. Aí nós temos Zeus, Júpiter e etc. Eles acreditavam que podia ter um deus maior, digamos assim, um deus presidente, um deus mais poderoso que os outros. Mas os pagãos tinham enorme dificuldade em aceitar a ideia de um Deus todo-poderoso. Um Deus que detém todo o poder nas suas mãos. E mais ainda, eles tinham uma dificuldade quase que insuperável para acreditarem na ideia de um Deus único. Eles precisavam, na cabeça deles, eles não conseguiam entender que um único ser conseguisse deter todo o poder de todas as coisas em todo o universo. Isso não passava pela cabeça dos filósofos, isto não passava pela cabeça dos pensadores religiosos do seu tempo. Aí vem os cristãos, vem os judeus primeiro e falam, nós queremos num Deus todo-poderoso, num único Deus. E vêm os cristãos e enfatizam essa fé. Nós cremos no Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, esse é o ambiente em que o cristianismo vai começar a sua pregação. Crer em Deus era fácil. Era até mais fácil aceitar a ideia de um Deus Pai e um Deus Filho do que aceitar, entre os pagãos, a ideia de um único Deus. Então, os credos foram trabalhando com essas ideias, foram ensinando essas ideias. Uma das características do credo, se for ler com calma, é que a expressão, tanto no credo de Atanásio, quanto no credo niceno, quanto no niceno constantinopolitano, a expressão é plural, cremos. O credo apostólico é creio. Para esses outros credos, eles vão entender que a fé é algo para ser vivido comunitariamente. O credo apostólico, a fé é colocada como uma coisa pessoal. Tanto que um dos nossos estudos é a pessoalidade do credo. Eu creio. Não existe igreja e eu não posso ser parte da igreja se eu não crer. A igreja pode dizer, como igreja, nós cremos. Mas a fé vai ser sempre algo pessoal, algo íntimo, algo que tem que ser do próprio indivíduo. Para nós, a crença em Deus, ela precisa influenciar todos os aspectos da nossa vida. Ela não pode fazer distinção. Vocês já ouviram a expressão sagrado e mundano? O que ela significa? Existem coisas sagradas e coisas mundanas, o ambiente sagrado e o ambiente mundano, as coisas religiosas e as coisas não religiosas. Vocês acreditam que é possível isto para quem crê? Tem coisa que é religiosa e tem coisa que não é religiosa?
O que não é religioso? Oi? Tomar um sorvete? Não é um ato religioso. E por que não? Se a Bíblia diz que tudo que a gente recebe, recebe com ações de graças. Eu costumava fazer uma ilustração sobre a bondade de Deus da seguinte maneira. Quando Deus criou o universo, ele poderia ter criado tudo em escala de cinza. Poderia? Tranquilo, sem problema? Funcionaria? Funcionaria. A gente nem sentiria falta das cores, porque não as conheceria. Quando Deus nos criou, poderia fazer a gente que nem coelho, comedor de bambu. Correto? Poderia? Mas Deus nos deu, na sua graça, uma miríade, uma multidão de cores e de sabores. E quer comais, sorvete entra nessa história, quer bebais, quer aquele copo com água geladinho, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para o cristão, não deve existir essa separação entre religioso e profano, entre religioso e mundano. Embora existam atos específicos do crente, do povo de Deus, para adoração ao Senhor. Por exemplo, você lá no seu quarto, dobra o seu joelho e vai fazer a sua oração. É um ato de devoção religiosa. Mas todos os vossos atos, todos os outros, são atos de um crente que tudo faz para a glória do Senhor, seu Deus. Agora veja, Tito, capítulo 1, verso 15. Olha o que Tito diz pra gente. Todas as coisas são puras para os puros. Para os impuros e descrentes, nada é puro. Tudo que o crente faz é um ato de devoção ao seu Deus. Tudo que o incrédulo faz em rejeição e em rebelião contra o Senhor Deus. É o que ensina pra gente a palavra. Então, a ideia dos teólogos dos primeiros séculos era justamente nessa ideia de que não há nenhum ato do cristão que não deva ser feito com a perspectiva de devoção religiosa ao Deus vivo e verdadeiro. Porque tudo que o incrédulo vai fazer, ele faz sem estar preocupado ou sem estar ligado ou religado, usando a expressão religare, sem estar em comunhão com Deus. Então não é um ato de devoção, não é um ato de adoração aceitável ao Senhor. Continuando, o Deus no qual os cristãos creem é descrito nas Escrituras e era isso que era pregado pelos cristãos no século I, e nós também pregamos. Ele é o Deus único, está lá em Deuteronômio 6,14, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ele é o Deus todo-poderoso, Gênesis 17:1. Mas também, contrariando o pensamento dos agnósticos, ele é o Deus que se relaciona com as suas criaturas. Está lá em Isaías 57:15. E ele se relaciona com as suas criaturas apesar da rebelião do homem, por causa dos seus pecados, que se coloca em oposição ou em afastamento do Senhor. E esse Deus que é único, todo-poderoso, relacional, ele também é salvador. E ele as salva tendo como motivação nada que haja no homem como meritório, mas ele busca as suas criaturas pecadoras, caídas, motivado unicamente pelo seu amor. Então era esta a fé. Esses aspectos da fé que eram promulgados, eram ensinados pelos cristãos no primeiro século, que parece algo absolutamente normal, natural para a gente cresce ouvindo isso, nascemos em um país nominalmente cristão, nós não estranhamos esses ensinos, mas para o tempo do primeiro século, né, para o ambiente repleto de paganismo, eram coisas muito estranhas. Acreditar em um Deus todo-poderoso, para eles era estranho. Muitos defendiam que Deus não liga para a sua criação. Aqueles que admitiam que houvesse um Deus criador, diziam assim, Deus criou, ou o demiurgo, como eles preferiam chamar, criou o universo, deu corda, colocou para funcionar e deixou a coisa para lá. Mais ou menos o que a gente faz com aqueles carrinhos que a gente dá corda e solta. Sem controle remoto e sem nenhuma cordinha para puxar. Soltou e deixou. Muitos acreditavam na época assim. E o cristianismo vem e diz, não, Deus se importa conosco, Deus se relaciona conosco. Por outro lado, eles criam em deuses
altamente vingativos. Se você já, provavelmente aqui, muitos já ouviram, no mínimo, falar da Guerra de Troia. Por que aconteceu a Guerra de Troia? Segundo a mitologia. Porque no meio de uma festa alguém chegou com uma maçã e disse assim, ó, uma fruta, né? Colocou lá no meio de novo a tal da maçã, né? Colocou uma fruta lá e disse, essa fruta aqui será para mais bela entre as deusas. Aí duas deusas ficaram brigando. Ah, sou eu. Aí chamaram um homem para fazer um ser humano, que seria em tese neutro, para fazer a escolha. Por causa dessa escolha, a outra que foi vencida ficou com raiva, e aí alguém foi lá e sequestrou a mulher do outro, e aí os outros foram lá para matar alguém e destruir a sua cidade. Enfim, que tipo de deuses eram esses, né? Deuses vingativos, ardilosos. Era um bando de, para quem gosta de mitologia, para quem assiste o universo aí da UCM, né? Era um bando de Loki, era tudo igual a Loki. Tudo ardiloso, tudo deuses que se transformavam em animais para gerar filhos em mulheres. É esse tipo de deuses que eles criavam. E de repente vem o cristianismo e fala assim, não, nós queremos um Deus que é ético, moral, santo, todo-poderoso, bondoso, resgatador. Isso era um choque. Isso era uma coisa absolutamente contracultural, fora de todos os padrões. Então essa fé nesse Deus que resgata por amor, nesse Deus santo, justo, bom, nesse Deus onipresente, nesse Deus cuidador, serviu de alento, serviu de conforto para a igreja no meio de perseguições. Primeiro, segundo, terceiro, quarto século, até metade, tem um pedacinho da metade do quarto século. Foi importante também, já no período da Reforma, quando Lutero olha para as Escrituras e olha para a igreja e diz, a nossa igreja se desviou da verdade. E no meio de ameaças de morte, no meio de ciladas armadas contra ele, ele expressa a sua fé, escrevendo um hino que nós cantamos aqui, Castelo Forte, onde ele expressa a sua confiança no Deus Todo-Poderoso que cuida dele em toda e qualquer situação. Então vamos entender o seguinte. No começo, nós tínhamos um cristianismo pequeno em número e grande em poder. De repente, nós vamos encontrar um cristianismo grande em número e frágil espiritualmente. E é mais ou menos o que nós vivemos hoje. Então, Lutero trouxe de volta essa ideia que é, ao mesmo tempo, revolucionária e bíblica, compreendendo a crença. No tempo de Lutero, a fé era vista como aceitação da autoridade da igreja. A fé era vista como não rejeitar a autoridade da igreja. A pessoa bastava dizer que aceitava o ensino da igreja, que concordava com o credo, e estava tudo certo. Aí Lutero vem e diz, bom, é certo que a gente tem que aceitar o ensino da igreja, mas não é só aceitar intelectualmente. É que tem que ser vivido, que tem que ser compreendido, que tem que ser amado, que tem que influenciar as motivações do coração. Olha o que ele diz. A fé não é conhecimento frio e útil. A fé é uma confiança viva e incondicional em Deus. A fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Aí ele conclui, tão certo que morreria 1000 vezes por ela. Pergunta, você está disposto a viver por fé? Sim? E morrer por sua fé? Quantos de nós enfrentaríamos os leões, os ursos, os soldados romanos, as fogueiras da Inquisição por causa da fé? Quantos de nós enfrentam ou enfrentariam, é algo mais simples, da nossa cultura, né, do século XXI, o cancelamento por causa da fé? Lá no grupo de amigos da escola, quantos, lá no trabalho, quantos fariam isso? Mas Lutero vai dizer, eu morreria 1000 vezes. E não era balela, não era bravata. Ele estava sob ameaça de morte mesmo. Ele poderia morrer a qualquer tempo. Cada pessoa que se aproximasse de Lutero poderia ser um enviado de Satanás, um enviado de pecado para matar. Houve guerras. Zwingli morreu em campo de batalha. Houve guerras por causa da fé. Para caminhar em direção à conclusão, crer em Deus, no contexto do surgimento do cristianismo, era algo absolutamente necessário. Isso não quer dizer, como já falei, que as pessoas não acreditassem na existência de deuses. Mas para muitos era só uma ideia. É possível que Deus exista, que um Deus exista.
Para muitos, a crença em divindades chegava inclusive a ser a adoração a homens divinizados, os chamados heróis greco-romanos, como por exemplo Hércules, é um desses exemplos, foi divinizado. Aos imperadores, o nome, acho que aqui não tem ninguém com o nome de Augusto, né? Mas Augustus era um título que era dado aos imperadores quando eles eram considerados divindades. Alguns imperadores requereram o título de Augustus ainda em vida, queriam ser adorados ainda em vida. Entre os egípcios, os faraós eram adorados como filhos do Deus. Então veja, é possível que haja um Deus, uma ideia, adoração a heróis, a fundadores de cidades, a imperadores, e havia inclusive adoração a seres bestiais, aquelas criaturas caricaturizadas, monstruosas, também eram objeto de adoração. Os cultos mais elaborados do período apresentavam divindades consideradas como soberanas em sua própria área. Como assim soberanas em sua própria área? Na mitologia greco-romana, quem é que mandava no submundo, no inferno? Hades. E nas águas? Poseidon ou Netuno? Zeus ou Júpiter, né? Isso entre os gregos e romanos. Então eles acreditavam nisso. Mas nenhum desses deuses tinham características exclusivas de Deus. Nenhum deles tinha, por exemplo, onipotência. Eram poderosos, mas nenhum tinha onipotência. Nenhum era onipresente, tanto que as pessoas podiam se esconder das divindades. E nenhum deles, absolutamente nenhum. Você pode estudar toda a mitologia grega, romana, nórdica, egípcia, assíria, babilônica, persa. Você pode estudar toda a mitologia antiga. Nenhum tinha uma característica que só foi apresentada pelo Deus revelado. Santidade. Você não acha em nenhum deles. Pode pesquisar, garanto para vocês, pode passar a sua vida inteira pesquisando história das religiões. Você só acha santidade no Deus revelado nas Escrituras. Já fiz um pouco desse estudo, não passei a minha vida não, mas já dei uma pesquisada. Você não acha santidade a não ser no Deus revelado nas Escrituras. Então é nesse período, nessa confusão toda, que os judeus começam a apresentar a sua mensagem e os cristãos também apresentam a sua mensagem. E o judaísmo trazia uma mensagem de: você quer ser judeu, se torne judeu. Circuncide, siga os ritos, se torne como um de nós. Venha para a nossa nação. Não havia, na época, nenhuma religião de caráter universal. A única que trazia alguma mensagem que podia ser aceita sem perda de identidade nacional, mas ainda assim de uma maneira mais limitada, era o mitraísmo, que foi o grande opositor do cristianismo do século II. Mas a única religião que diz assim: olha, você pode continuar sendo romano e ser crente em Jesus. Você pode continuar sendo grego, não precisa mudar a sua nacionalidade. Você pode crer em Jesus. Você pode continuar sendo egípcio, etíope, sem perder a sua nacionalidade. Porque o cristianismo dizia assim: nós não temos cidade permanente aqui. A nossa habitação é a Jerusalém Celeste. A nossa cidadania aqui, independente de qual seja o país, ela é temporária. Nós caminhamos para uma habitação celeste. E o cristianismo então vem com esta mensagem, que foi tida como uma mensagem de aceitação universal. Qualquer pessoa, de qualquer povo, poderia crer em Cristo, poderia se tornar um crente no Senhor Jesus e poderia continuar vivendo no meio do seu povo, da sua família, naturalmente. Claro, desde que a família quisesse, porque em muitos casos a família não queria mais. Poderia. Não havia dificuldade quanto a isso. O cristianismo não era uma religião proselitista. Era uma religião de um evangelho transformador do coração, que influenciava, obviamente, práticas cristãs. Influenciava de tal maneira que, no final, já no século II, um governador escreve para o imperador perguntando: o que eu faço com os cristãos? Porque os templos estão vazios. Os mercados estão vazios. Por que os mercados estavam vazios? Porque os animais eram sacrificados nos templos e a carne era vendida nos mercados. Os cristãos não queriam comprar a carne sacrificada. O que eu faço com eles? A resposta do imperador Marco Aurélio, se não me engano, é não prenda ninguém, não persiga ninguém, a menos que haja uma denúncia. Se eles estiverem vivendo a vida deles normalmente, deixa quieto. Se houver denúncia, aí você vai ter que tratar.
Então o cristianismo nesse período vem e diz assim, olha, você pode continuar sendo o que você é, você pode continuar sendo um soldado, você pode continuar sendo um escrivão, você pode continuar sendo um comerciante, desde que você aplique os princípios de honestidade, de integridade, de santidade no seu negócio. Então, para o mundo daquela época, a crença em Deus não era uma coisa estranha. Embora, como eu já falei, houvesse alguns que dissessem que Deus não existe ou não pode ser conhecido. Crer em Deus era e é necessário hoje ainda. O ambiente do século I, se nós formos olhar com um certo cuidado, nós vamos perceber que não era tão diferente do ambiente que nós vivemos hoje. Por exemplo, vocês já perceberam como as pessoas estão cada vez mais desiludidas com a religião? Cada vez mais descompromissadas? Já viram o número de ex-cristãos? Eu morei um tempo em um estado do Brasil onde nasceu uma grande denominação evangélica. E lá praticamente todo mundo se chama de irmão. É um negócio, quando eu cheguei lá eu achava estranho demais, eu achava que todo mundo era crente. Porque eu era muito conhecido, todo mundo chamava de irmão. E aí com o tempo eu fui percebendo que não era bem isso. Era um costume. E o número de pessoas que haviam sido membros de igreja evangélica era muito grande. Havia um grande número de pessoas que foram membros de igreja durante um tempo e depois deixaram a igreja desiludidos. Aqui não é muito diferente. Nós, se andarmos, você deve conhecer pelo menos 5 pessoas que já foram cristãos e não são mais. Henrique, consegue lembrar? Sem precisar citar nome. 5. O Henrique consegue 5. Nós temos um número aqui de pessoas. Se cada um se lembrar de 5, nós vamos ter uma multidão de pessoas que um dia abandonaram a fé. Ou abandonaram a igreja. Desiludidos. Toda religião é igual. Falam mal dos pastores, falam mal dos líderes das igrejas, falam mal dos crentes, dos homens crentes, das mulheres crentes. Essa desilusão se tornou algo muito comum nesse tempo. Era assim também lá no século I. As pessoas estavam desiludidas com a religião. Presbítero Jorge? Tem até música para isso. Quantos que corriam bem? De ti longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Havia os que iam para os templos naquela época para oferecer os seus sacrifícios como rituais apenas, sem vigor espiritual, sem estarem realmente comprometidos com a fé. Inclusive, durante uma época da história da igreja, muitos cristãos foram obrigados a oferecer sacrifício. Não precisava dizer, eu creio nisso aqui, mas se não oferecesse sacrifício, morria. E tinha funcionários públicos especializados em dar atestado de religião. Olha, eu não quero ser perseguido pelo império. Faz aí pra mim um documentozinho dizendo que eu ofereci sacrifício. Não precisava nem ir. O cara aí fazia, era chamado de libelo. Inclusive um grupo de cristãos que na história da igreja, que foram considerados como caídos da fé na época das perseguições, foram taxados de libelatici. Aqueles que compraram um atestado de terem oferecido sacrifício sem oferecer sacrifício. Mas compraram, subornaram alguém. Se comprou um atestado que não fez, é mentira, é suborno. Enfim, então nesse ambiente do século I, a gente olha para o nosso hoje, é parecido. Quanta gente, para reaparecer na mídia, por exemplo, não disse que havia se tornado cristão. Quantas pessoas não frequentam os cultos nas cadeias para alegarem bom comportamento? Eu já tive algumas conversas com pastores que trabalham nessa área de atuação da igreja, e eles dizem assim, olha, a gente sabe, né, quais são aqueles que são realmente convertidos e aqueles que estão ali em busca de um registro de presença para poderem alegar bom comportamento e saírem mais rápido. Já deve ter ouvido falar sobre isso, né, Ike? Mais uma área próxima da sua área de atuação. Então, desiludidos com a religião. Pessoas desiludidas com a filosofia. A filosofia do nosso tempo, ela é basicamente existencialista. Viva, aproveite, deixe o outro aproveitar do jeito dele, não se meta na vida do outro, para que ninguém se meta na sua, e carpe diem, né? Viva enquanto você puder, e não mexa com o outro, não incomode o outro. Isso era muito comum. Aliás, a expressão carpe diem, aproveite o dia, é uma expressão filosófica latina, corrente lá no século I.
No nosso tempo também existe agnosticismo, que é a ideia de que pode até ser que Deus exista, mas eu não tenho como provar, eu não tenho como ter certeza. Então, aí uns preferem, por medo, por uma espécie de medo de que talvez Deus exista, fazer alguma espécie de acordo religioso, e outros, já que eu não sei se existe mesmo, eu vou viver a minha vida do meu jeito, chega quando eu morrer eu vou descobrir. Lembra o que Jesus diz? Olha, muitos chegaram dizendo, Senhor, eu profetizei, eu expulsei, eu não sei o quê. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Porque o livro de ponto existe. É o livro da vida do Cordeiro. Tá prontinho já. Ele sabe exatamente. Há uma crença, há uma religião no nosso tempo hoje que diz que em 1918 Jesus entrou lá no santuário e tá fazendo a leitura desse livro de ponto aí, né? Esse Jesus dessa religião não é onisciente, não sabe todas as coisas. Porque desde 1918 tem mais de 100 anos. E não conseguiu ler ainda esse livro? Presbítero Leone. Meu irmão, o senhor comentou sobre pessoas que foram cristãs, né? E que continuam com algumas práticas. E é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que são cristãos, evangélicos não praticantes, né? Crentes não praticantes, entre aspas, porque são filhos de crentes fervorosos, mas que não frequentam a igreja, mas que acreditam, assim, entre aspas, mas não vivem. E quando recebe uma bênção muito grande, gosta de vir à igreja e dar aquela oferta gorda. Isso é uma prática muito comum, né? Só que é uma forma de ver as coisas ou de entender o evangelho deturpada. Porque o evangelho não é isso, não é como se ele estivesse barganhando com Deus, né? Mas é uma prática muito comum. Em nossos tempos, pelo menos, eu vejo isso acontecendo muito aqui no DF. É um cristianismo que não é bem cristianismo. É muito parecido com o paganismo. Ir lá no templo, de vez em quando, oferecer um sacrifício para dizer, eu admito que Deus existe. Então nós temos o problema do agnosticismo. Nós temos o problema do ateísmo. Para mim, o ateísmo é a maior contradição possível. Porque o ateu, ele se mata para dizer que Deus não existe. Ora, se eu não creio que uma coisa exista, se para mim ela não existe, por que eu vou perder meu tempo lutando contra ela? Por exemplo, eu não gasto um segundo sequer discutindo com alguém dizendo que fadas não existem. Não existe, pronto, acabou. Não perco meu tempo com isso. Não perco meu tempo para discutir se unicórnio existe ou não. Para mim. Mas o ateu se mata para tentar provar que Deus não existe. Ou seja, ele luta contra algo que está no coração dele, que Deus colocou lá, que ele sabe que existe, mas que ele quer sufocar para poder viver a sua vida desregrada em paz. Mas há um terceiro problema. Muitos cristãos vivem na prática do ateísmo, ou no ateísmo prático, sem dar muita importância a Deus. Dizem que são cristãos, mas não praticam. São chamados de ateus práticos. Eles dizem, eu creio que Deus existe, mas na sua vida existe, não me importa se Deus existe ou não. Viver do meu jeito. São chamados de ateus práticos, diferentes daqueles que se matam para dizer que Deus não existe, que são os ateus filosóficos. Então, a única resposta que o cristão pode dar a esses tipos de comportamento, o agnosticismo, o ateísmo, o legalismo, Jesus fala sobre essa questão de você fazer as coisas só por formalidade. A única resposta aceitável é aquela do credo que diz, eu creio. Eu creio em um Deus confiável. O meu Deus não é volúvel nem é imoral como os deuses dos pagãos. Eu creio num Deus que criou e que preserva e que dirige, que governa e que julga a criação, que conhece o meu coração e vai me julgar segundo as inclinações do meu coração. Eu creio num Deus que se interessa por cada ato da minha vida, cada pensamento. Eu creio num Deus retributivo, que retribui a cada um segundo as suas ações. Isso está Salmo 113, Jó 34. Eu creio num Deus que se relaciona comigo por meio de orientações, direção, inclinação do coração, correção. Um Deus que abençoa a obediência, um Deus que disciplina a desobediência e um Deus que pune a rebelião. É por isso que a cláusula do Pai no credo começa como uma expressão absolutamente pessoal. Eu. E é este o Deus que os cristãos
pregavam lá no primeiro século, no segundo, na época da confecção do credo apostólico, num ambiente que não era muito diferente filosoficamente, teologicamente, sociologicamente, não era muito diferente do nosso, não. Eu gosto de uma música do Rebanhão, tem um texto dela, eu não lembro o nome da música, mas tem uma frase que diz assim: de Faraó até hoje o macaco não mudou e o homem também não. Na busca por um elo perdido, foi ferido num duelo com o seu coração de pedra. O coração do homem não mudou desde Gênesis e não vai mudar até Apocalipse. Vai mudar a tecnologia. Talvez vai ter mais tecnologia daqui para frente. Pode até mudar algumas formas de expressar as inclinações do seu coração. Mas o coração é o mesmo. Sempre foi. Então, quando os cristãos começaram a dizer, eu creio, era necessário que quem ouvisse cresce em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós hoje dizemos, eu creio, é necessário que nós creiamos nesse Deus que se interessa pelo que nós fazemos, que se interessa pelo que nós não fazemos, que se interessa pelo que nós pensamos, que se interessa pelo que nós não pensamos. E aqui eu quero voltar à ilustração do Bambam, do Thiago. Eu vou tomar um sorvete. A moda hoje é pistache. Eu prefiro de chocomenta. Mas a moda é pistache. Vai tomar aquele sorvete de pistache. Se você gosta, você vai dizer, olha, Senhor, obrigado por esse sorvete. Porque esse aqui podia ter gosto de broto de bambu, mas tem gosto de pistache. Obrigado, Senhor. Graças a Deus pelo que Ele tem te dado em tudo. Deus se interessa por isso. Pelo que nós pensamos e pelo que nós não pensamos. Deus que nos retribui. Deus que abençoa a obediência. Quando seus filhos desobedecem, Ele disciplina, Ele corrige. E a rebelião Ele pune. E esse é o Deus que os cristãos pregavam no século I. E é o Deus em que nós devemos crer hoje. E que Ele nos ajude, né, a aprendermos e a crermos de todo o nosso coração. Nós vamos encerrar nesse momento para que nós possamos dar prosseguimento aos atos de culto ao Senhor através da nossa assembleia, que é um ato administrativo, mas é para a glória de Deus do mesmo jeito. Querido, obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem se revelado através da sua palavra. Pelo teu Espírito, o Senhor tem falado ao nosso coração. E por meio de Cristo, o Senhor nos tem chamado à comunhão contigo, livrando-nos do pecado, do inferno e da morte. Obrigado, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos dirigir como tua igreja, reunida aqui nesta manhã. Obrigado, te louvamos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.